Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast que entrevista profissionais e especialistas da área da saúde. O nosso Paciente 45 vem hoje com um novo episódio. Eu sou a Japa Mantovani, a host desse projeto incrível que tem como intenção aproximar você que nos escuta e nos assiste dos profissionais aqui da região. Você vai poder conhecer grandes personalidades, grandes pessoas e grandes profissionais da área da saúde e não só aquele atendimento profissional, mas também a história, o ser humano e a personalidade que cuida de você, da sua saúde e do seu bem-estar. Por falar em saúde, bem-estar e beleza, tudo isso que acontece na vida da nossa convidada de hoje. Uma pessoa que, além de ser uma super profissional, ter mais de um título de especialidade, ser uma mãe, é também bem empreendedora. Ela tem muito mais do que 2 mãos e 2 braços. Ela faz muita coisa acontecer e eu quero saber, eu acho que você aí de casa vai querer saber também como é possível uma pessoa dar conta de tanta coisa. Tô falando da nossa super profissional, doutora Kellen Avelar. Oi, doutora. Tudo bem, Japa? Tudo ótimo, eu tô bem feliz de receber você aqui. Tirou as palavras da minha boca, eu ia falar isso, estou muito feliz com o convite. É sempre um prazer participar das suas entrevistas. Eu gosto bastante da nossa conversa, então bora lá. A doutora Kellen, para quem não conhece, ela é aqui de Corbélia, né, doutora? Você é natural de Corbélia? Não. Olha, já começando com novidade. Tá vendo? É incrível, todo mundo acha que eu sou da região de Corbélia, mas eu não sou da região de Corbélia. Juro, eu tinha a impressão até de que alguma vez, alguma conversa nossa, você tinha mencionado alguma coisa dali. É uma história que é até legal você abordar, porque 70%, 80% dos pacientes acham que eu sou de Corbélia. Na verdade, eu sou da região perto de Curitiba, São Mateus do Sul, lá do outro lado, né? E eu morei em São Mateus do Sul até os 16 anos, e aí fui para Curitiba fazer terceirão e estudar para medicina. Então, meu pai, ele era bem conservador, bem conservador, e ele não queria que eu saísse da região. Eu ia prestar a Federal do Paraná e essa era a minha opção. E eu vim de colégio público a vida toda, e aí existia o medo, a medicina é difícil passar, enfim. Conheci uma pessoa, ao acaso, no cursinho, que me falou, vamos para Cascavel, tem uma universidade nova lá, estadual, você fica na minha casa. E então eu vim fazer o vestibular aqui escondido dos meus pais. Sério? Isso. Meu marido atual, né, meu marido único, enfim, o André, ele já era meu namorado na época, Sim. Pagou minha passagem, meu irmão pagou a inscrição e eu vim com R$30 no bolso. Meu Deus, Kellen, eu jamais imaginei que sua história passasse por algo assim. E aí eu fiquei na casa dessa minha amiga, que era só uma colega de cursinho, e passei na UniOeste, não passei na Federal. Eu sou a 4ª turma da UniOeste, entrei em 2000, e a faculdade ainda não tinha MEC, ainda não tinha HU, então eu passei por todo aquele processo de conquistar o MEC, reconhecimento da medicina, de conseguir o HU, de ir lá para Curitiba, de ir aqui na frente da catedral para conquistar o HU, fazer protesto. Eu lembro. E então, assim, foi muito legal e ao mesmo tempo, a gente desbravou, né? Porque nós fomos os primeiros acadêmicos do HU, não tinha residente. Então, foi muito sofrido, mas foi muito gratificante e muito qualificante também, porque isso preparou você. Preparou muito bem. Então, todo mundo estranhava quando a gente saía formado, os profissionais mais antigos sempre falavam, Kellen, você não parece recém-formada. Eu acho que eu não era mesmo recém-formado, porque a gente trabalhava passou por tanta coisa. Isso. E foi muito legal. Então, eu não sou da região, sou da região perto de Curitiba. E fiquei aqui porque eu passei na UniOeste, né? Em 29º lugar, de primeira chamada, porque era para ser. E eu me encantei com a região. Eu olhava e falava, gente, eu amei esse lugar, eu amava... Eu sou muito de energia. Uhum. Então, aqui tem muito sol, né? É muito verde. E Curitiba é brusco, é cinza. E aí, quando eu vim para cá, eu parece que renasci. E aí, meu marido também tinha algumas raízes aqui com a família dele, a irmã dele, que era ali da região de Corbélia. Então, foi meu marido com a irmã dele. A irmã dele hoje é juíza, era advogada, abriu um escritório ali em Corbélia. E eu, na época, quando eu formei, eu trabalhava em Cascavel já,
e em Cafelândia. E aí a gente tentou escolher um lugar intermediário, achamos ali Corbélia e por ali ficamos, mais por opção do meu marido mesmo, porque ele tem toda a estrutura dele lá e aqui, né? Então foi isso. E aí todo mundo acha que eu sou de Corbélia. Nossa, eu conheço você há 5 anos. E pra você ver como é que a gente às vezes conversa, tem paciente, tem proximidade, tem carinho por alguém e realmente não conhece a história da pessoa. Essa é uma das grandes intenções por trás do podcast. As pessoas realmente conhecerem e não só de ouvir falar, deduzir ou ligar os pontos, né? Olha só como é que a história da Kellen era na minha cabeça, por exemplo, né? Eu achava que seus pais ou sua família tinham alguma relação com o agro ali na região de Corbélia. E que você tinha ido parar ali porque fazia atendimentos ali na região por uma questão familiar, proximidade com amigos e tudo. Você fez um consultório ali como se fosse uma extensão do consultório de Cascavel. E não, você era lá de São Mateus. Isso. Na verdade, eu falo que tudo na minha vida acontece assim antes que eu consiga pensar ou planejar. Parece que, não sei se você já ouviu falar daquela coisa quântica. Claro. As coisas chegam. E eu acredito muito. E eu faço e muito. aí eu só preciso parar, pensar, me acomodar e ver qual o caminho que eu vou seguir e agilizar, porque senão vem com tudo. É muita coisa que vem, entende? Eu chamo muito. Enfim, que bom, né? Mas daí, então, nessa região, quando eu formei em 2005 e eu casei em 2006. E aí a gente decidiu ficar aqui na região, porque para meu marido, né, para o André, era melhor aqui. E aí ele já tinha a irmã dele que estava para cá também, e ele gostava também muito da região, gosta. Então a gente resolveu ficar para cá. E aí foi isso que eu tô te falando, um piscar de olhos, 2006, final de 2006 eu já estava abrindo consultório, me chamaram para trabalhar numa clínica lá de estética, porque eu estava começando a fazer a famosa medicina estética, que também estava lançando no Brasil, e enfim, e aí foi, né, deslanchou. As coisas foram fluindo. Não, mas a tua história é muito legal. Eu quero saber mais dessa história. A gente pegar um ônibus, vir pra Cascavel, fazer o vestibular escondido. Porque geralmente a gente vai pra balada escondido, a gente beija na boca escondido, namora. Eu falo mas que a vida fazer vestibular escondido tem que ter muita vontade, e né? eu jurava que eu não tinha passado. Eu voltei chorando o ônibus de Cascavel a Curitiba. Porque na prova de física, eu tinha feito 30% só da prova. Falei, gente, para medicina, eu caí fora, porque medicina tinha que ir muito bem. Eu tinha gabaritado 2 provas, mas uma prova eu tinha feito 30%. E aí, no dia que saiu o resultado, eu falei, gente, eu não vou ver. Era aulão de véspera da Federal. Eu falei, não vou olhar. Não me falem sobre resultados. E aí, foi alguns colegas e viram que eu tinha passado, e enfim, não sabiam como, né? E aí, mandaram o bilhetinho pro professor lá da frente, e aí tinha as cadeiras todas identificadinhas. E aí, o professor começou, fulana da F29, da F39. E aí, começou todo mundo a se olhar, eu olhei... a minha, né? Parabéns, caloura da Unioeste e tal. Eu falava, gente, vocês não estão falando a verdade, eles não caíam. Fiquei arrepiada. Não, lindo, lindo, lindo. Eu falava, gente, vocês não estão falando a verdade, não pode que eu passei. Tava muito difícil aquele vestibular. O que aconteceu na época? Por isso que a gente nunca pode, né, olhar para os lados e sempre confiar. Na época, a grande maioria zerou nessa prova. E meus 30% tinha sido uma super nota, entendeu? Zerou? Como assim zerou, foi gente? uma prova muito difícil de física. Muito difícil. E aí teve muita gente que zerou e meus 30% tinha sido um notão. Nossa. Então, a comparação, né? A gente não pode, né? Não tem que olhar para os lados, tem que seguir o seu caminho e confiar, né? E aí foi lindo, foi lindo. Nossa, aí foi bem Com legal. 16 anos você passou? 17? Não, eu passei com 19. Eu fiz terceirão e 2 anos de cursinho, foi sofrido. Preparou bem, né? É que eu vim de escola pública, né? Então, eu lembro até que hoje, que o terceirão foi rever e aprender muita coisa que eu não tinha visto. E aí, no primeiro ano, eu fiquei boa, somente boa, e no segundo ano, eu fiquei super boa. E aí, enfim, aí foi. Aconteceu. Que legal, e você conheceu o André já nessa época. Ele é da minha cidade também, é lá de São Mateus do Sul também. Daí a gente começou a namorar no carnaval, com 17 anos, e aí ele fazia Guarulhos, São Paulo, arquitetura, e aí a gente namorava à distância.
Olha só, eu acho muito bonito, romântico, a maneira como se formavam os casais, sabe? Porque vocês estão agora com mais de 18 anos, né, de Isso. casamento, de relacionamento. Mas hoje em dia os casais se formam rapidamente, também desfazem rapidamente, né? É um vínculo construído e desconstruído É. muito rápido. E vocês não, era um relacionamento que a distância perdurava, Tinha persistia. idas e vindas e crises, mas nessa época ainda do vestibular, a gente era ainda mais namoradinho, mais recente, então né, um era bem parceiro do outro. Na faculdade já era um pouquinho mais difícil, porque ele já estava quase né, do meio para frente, e eu recém-formada, com aquela muvuca de, né? Enfim, mas foi bem legal. A gente teve idas e vindas e perdurou aí. Maravilha, eu acho bem legal a relação de vocês. Vocês têm 2 filhos, né? Um Dois casal, um filhos. menino e uma menina. Como são os nomes deles? Maria Júlia, de 11 anos, e o Francisco, de 5. Eu acho o Francisco uma gracinha, gente. Ele é muito fofo. Ele é um Ele é fofo. um fofinho, literalmente, né? Ele Ele dá é vontade fofo. de apertar. Agora o pessoal da rede Alfa foram na escola para escolher as crianças, né, para fazer o marketing. Aí eles olharam, o Francisco falou: não, quem que é esse? Ele encanta mesmo. Ele é encantador, né? Ele é meigo, assim, querido, né? Eu acho ele incrível, uma criança maravilhosa. E como que você escolheu? Se apaixonou por Cascavel? E como que você se apaixonou pela dermatologia? Essa é uma pergunta clássica, eu faço Eu para todos não os me apaixonei entrevistados. pela dermatologia, foi a dermatologia que me puxou. Sério? Eu sempre gostei muito de emergência e cirurgia. Eu queria fazer cirurgia. Queria ser cirurgiã. Quase que Grey's Anatomy, entende? Eu queria ser a Grey. Queria operar, abrir barriga, aquela coisa de operar. E aí, no terceiro ano da faculdade, a gente queria ir para o PS e os diretores não deixavam. E aí, a gente chegou pro Dr. Alan, que hoje é ainda, eu acho, coordenador e está ligado à UniOeste. Professora, a gente quer muito ir para o PS, mas tem que ter um jeito. A gente não é tão novo, eu quero aprender a fazer uma sutura. Eu sou acadêmica do terceiro ano e não sei fazer uma sutura. E aí, a gente sugeriu criar o projeto do PS, que hoje é a Liga de Cirurgia, que foi criado por mim e por mais uma colega. E aí a gente podia começar a frequentar lá. Então, desde o terceiro ano eu já frequentava muito, atendia trauma, pegava veia, fazia de tudo, de tudo. Fazia injeção, pegava veia pressão, fazia sutura. Então, assim, eu cheguei no sexto ano, não tinha mais. Hoje você conversa com um acadêmico do sexto ano, tem muitas coisas dessas que eu citei que ele não sabe fazer. Primeiro, porque não foi atrás quando tinha que ter ido. E segundo, porque a concorrência é muito grande. Tem muito acadêmico e muito residente. Uhum. Enfim. Então, nessa época, e aí eu fui prestar a residência de cirúrgica. Porém, a residência de cirurgia geral, ela era muito, não sei ainda, mas era muito machista. E eu já era noiva, bobinha, fui de aliança na entrevista, tinha empatado com um menino que era da masculino, enfim, né? A grande maioria dos preceptores, né, deixaram bem claro que a mão de obra feminina não era muito Desejados. desejada. Uhum. E aí eu rodei na prova, né? Não fui a selecionada. E aí eu fui trabalhar, né? Eu trabalhei no PSF, na região do interior, comecei em Braganém, depois fui para Cafelândia. E como eu tinha feito muita emergência, publicado artigos em revista, enfim. Aí o Dr. Toso, que foi quem fez a primeira equipe do SAMU Cascavel, ele pediu alguns currículos e alguns colegas me pediram para mandar. Eu falava: gente, vocês estão malucos, eu sou recém-formada, como é que eu vou mandar um currículo para o SAMU? Claro. Kelly, você tem muito currículo, manda. E aí ele chamou, né, os residentes da cirurgia, me chamou e eu já fiz parte da primeira equipe do SAMU Cascavel. Kelly, você é muito... Qual é o seu signo? Touro. Você é muito adiante do seu tempo, né? Pense, porque hoje em dia, para os acadêmicos, é um desafio acompanhar o ritmo da faculdade, Nem o acreditava. ritmo de aprendizado. Você foi ali uma das primeiras no UniOeste, teve que puxar a fila para garantir os direitos de aprender. Não é nem que você queria aprender, você teve que dar um jeito de garantir que alguém ensinasse, né? Isso. Praticar e tudo mais. Daí, quando vai, ainda tem que ficar à frente, tipo, grandes projetos, né? Fazer a liga de cirurgia, fazer a primeira equipe do SAMU e outra. Quando a gente, por exemplo, pensando uma analogia ao empreendedorismo, né? Quando você pega um processo, né, de atendimento, um processo de fabricação de um produto, já vem com aquela receita, aquele processo estabelecido, andando, é uma coisa você tocar a operação, mas você desenvolver, porque quando você faz uma coisa pela primeira vez, você tem que criar esse processo, né? Uma história linda.
Essa equipe do SAMU Cascavel ainda existe, são os veteranos, e eu sou a mais nova dali. E por incrível que pareça, eu amava estar ali. Todo mundo estranhava muito quando eu comecei na estética. Essa história de SAMU, enfim. No primeiro ano, aí eu fui selecionada, daí eu já, né, deu aquele choque. Eu falei, gente, eu vou atender graves e parada cardíaca. Ou seja, ou eu sou boa ou eu não sou. E aí eu fui para fazer os cursos do ACLS, ATLS, tudo que imagina que existe na área do resgate, né? Do resgate e de parada cardíaca. Nesses cursos você fica muito bom. Eles te treinam para que você não tenha que pensar, seja muito automático. Quase uma memória muscular, assim, do que então, você faz. Assim, eu acabei ficando meio que robotizada, de forma que tinha muitos... Eu já teve muitos cardiologistas e muito atendimento pessoal da UPA, que às vezes me viam atendendo, que falava, nossa, menina, você é muito boa nisso. Eu falava, não, eu fiquei boa, né? Talvez era para ser daquela forma. E aí, então, eu atendi por muitos anos ali na ambulância, depois eu fui para o aeromédico, fiquei 5 anos, acho, no aeromédico. E em 2016 eu resolvi encerrar o ciclo porque já estava muito pesado. Foi quando veio o segundo filho. E aí não dava mais para ter plantão, porque plantão com filho... Não casa, né? Não alinha. É difícil, entende? E aí veio o segundo filho, eu falava, gente, não dá mais, eu preciso sair. Tinha uma vaga possibilidade de uma vaga na especialidade do município, e eu já era dermato. E aí eu pedi para ir para lá, né? E voltando, né, que eu estava falando da dermato, então, eu fui primeiro para emergência, e daí a medicina estética eu comecei a fazer, eram 3 anos, lá em Porto Alegre. Era uma especialização em medicina estética. Então, tudo que se fala hoje eu fiz naquela época como medicina estética. Mas o Conselho Federal de Medicina não reconheceu a medicina estética como uma especialidade. Hoje, né? Infelizmente, até hoje. E aí, eu me vi meio que obrigada a fazer alguma coisa, porque eu não conseguia me divulgar, né? Ah, Kelly é médica. E naquela época era muito mais restrito, eu recebi muita denúncia. Muita denúncia aqui em Cascavel. Foi bem árduo o trabalho, mas eu não desisti. E aí, me abriu portas na Dermato mesmo, lá em Porto Alegre. Eu tinha uma grande amiga que ela queria muito fazer dermato e ela pediu um estágio lá na PUC, né, para o preceptor de lá, não tinha residência ainda. E aí ela conseguiu isso, ela desbravou também lá e me chamou para ir junto. Então eu tive essa porta, depois eu fiz mais a pós-graduação, que é uma outra via, né? Porque ou você faz a residência, ou você faz o estágio credenciado, ou você faz a especialização. São vias diferentes de conseguir titular. A residência você já sai presta a prova e sai especialista. O estágio, você só não ganha do governo, né? Do governo, enfim, acho que é, né? Bolsa, né? Bolsa. Você não ganha bolsa, mas você também presta a prova e sai. A especialização, você não ganha, você paga por ela, e aí você também pode prestar a prova se você atingir os quesitos que a Sociedade Brasileira de Dermato pede. E aí eu consegui os critérios, e aí fui para São Paulo, fiz cursos de patologia, micologia, cirurgia dermatológica, enfim. Fiquei triboa, né? Prestei a prova, passei, e aí ganhei o título da dermatologia, que perante o conselho já não tinha mais problemas. Nesse meio tempo também fiz nutrologia. A nutrologia, na época, eu fiz mais, Japa, porque eu queria entender mais essa questão de nutrologia e pele. Ao mesmo tempo, eu tratava já muito corpo. O que tá na moda hoje dos esvaziadores corporais, nós já fazíamos há muito tempo. Na época, 4 anos atrás, quando eu te conheci, quase 5, né? Você falava assim, isso daí eu já faço faz tempo. E hoje tem gente que lança como se fosse descoberta rosa. Era liberado no Brasil, entende? E, então, a gente já tinha todo esse manejo. E aí, foi só juntar tudo, né? Aí eu fiz mais cursos, comecei a fazer curso fora, o que me apaixonei pelos cursos fora, porque é um mundo à tua espera, né? Então, eu fiz cursos, né, em Portugal, no Anatômico da Universidade de Lisboa, fiz curso lá em Miami, e agora, recente, fui para Harvard. Então, eu acho que eu gosto de estudar, né? Nossa, Keren, eu conheço vários profissionais em diversos segmentos, no seu também conheço vários profissionais na sua especialidade, e eu percebo que tem uma coisa, nós quando vamos avaliar um profissional, formar opinião, a gente tem que vencer vários preconceitos, várias barreiras,
várias, né? Por exemplo, contra ti não tem por que ter um preconceito, né? Mas, assim, existem algumas ideias preconcebidas dentro da gente. Por exemplo, uma mulher. Será que ela vai ser tão ágil? Será que ela vai ser isso, vai ser aquilo? Daí, quando a gente vê você atendendo, a gente vai com uma expectativa e vê que você é muito ágil. Eu, nos atendimentos que fiz contigo, por exemplo, você não tinha medo de aplicar porque você não tinha medo, não tinha preguiça de estudar. Quando eu ia fazer um procedimento contigo, você ia fazendo, você já fez esse? Já. Como que foi? Foi assim, foi assado. Ó, hoje a gente vai fazer assim. 2 semanas atrás eu fui num congresso, 3 meses atrás eu vi uma atualização, um curso a respeito dessa técnica e agora não precisa mais ser assim, é assim, assim, assado. E eu parava por um minuto e pensava, gente, que segurança que ela tem de aplicar isso, porque estudou. E você sempre estuda. Desde que eu te conheço, tu não para, né? Até tem uma coisa assim, tem algumas pessoas que estudam e não aplicam, né? Eu sou uma pessoa assim, muitas qualificações, muitos cursos, muito estudo que eu fiz, não apliquei. Daí tu vai se perdendo. E você, como trabalha bastante, atende bastante, você já aprende e já aplica. Aprende e aplica, né? Isso aconteceu. Só teve um curso que eu fiz que eu vi que não teve validade prática, que eu tive que aprimorar. Mas eu lembro que quando eu mal comecei a fazer medicina estética, eu já vi uns pacientes, eu quero, né, o Botox na época era, né, uma coisa muito impossível, em 2006. E aí eu falava, gente, eu não tenho mão ainda. Parecia não uma tem lenda, problema. parecia uma lenda urbana o Botox Isso. ainda, né? Não parecia que era verdade. Não tem problema. Me usa de cobaia ou me cobra só o custo, eu quero, enfim. Então, assim, eu mal aprendia, eu já... Claro, eu sempre fui muito Caxias e muito estudiosa. Você vê, eu tenho uma biblioteca gigante que eu tô reformando agora e eu sempre gosto de estudar muito. Então, eu não faço coisas que eu não tenho segurança ou que eu tenho um pouquinho de receio. De dúvida. Não faço. Mas é uma coisa, né? Não faço. A pessoa que tem coragem e não tem conhecimento, ela tá fazendo loucura. Se você tem a coragem de falar, não, eu vou inovar, eu vou fazer porque eu tenho conhecimento, porque tem estudo, daí é uma coragem mesmo. É tipo uma inovação, não uma maluquice, na né? época, só para tu ter ideia, se trabalhava muito com PMMA. Nossa. Muito, muito, muito. E eu fiz muito, a gente injetava muito com cânula, enfim, né? Cânula era essa região de malar, zigomático, que se fazia muito tudo com PMMA. Mas eu vi que tinha alguns problemas, eu falava, não vou injetar isso. Já tenho ácido hialurônico, é 5 vezes mais caro, mas eu quero ácido hialurônico. Então, eu decidi já trabalhar com ácido hialurônico, porque eu via que dava muito problema. Então, tudo que traz risco para o paciente, eu sempre penso, não adianta eu ter de 100 casos, 99 bons e uma necrose, ou uma cegueira. Para mim vai ser péssimo, entende? Eu não vou me conformar, porque eu ver meus pacientes bem é aquilo que me faz bem. E eu trato muito não só da beleza, do bem-estar, da saúde, e eu trabalho muito o lado espiritual também do paciente, porque eu sou espírita e tenho sensibilidades, todo mundo que me conhece sabe, então eu gosto também de ver, tá tendo aquele problema, mas por que veio isso? Da onde que veio esse conflito? O que está desencadeando? Porque queda de cabelo, pele, alergias, tem muita relação com o subconsciente, com conflitos, com traumas, com espiritualidade. Então, e alguns processos de cura também dependem de outras curas, né? Todos. Exato. Então, foi assim, né? Eu falo que tudo veio até mim. E teve um curso que eu te falei, que foi o primeiro curso que eu fiz fora de fios, em Miami. Não me deu mão para sair aplicando, mas me deu um conhecimento absurdo. Ninguém se falava em fresh cadáver. E, né, foi o primeiro curso que eu fui fazer. Nós só trabalhamos em cadáver. Mas, assim, é diferente você aplicar fio e injetar no cadáver. O cadáver é duro, imóvel, duro, frio. Frio, né? Enfim, mas me deu muita mão. Muita mão, muita mão. Eu lembro até hoje que eu falo, todo mundo fala, olha, preenchimento de olheira, quase nunca vi você errar. Minhas amigas, né? Falava, gente, acho que porque eu treinei muito no cadáver, o plano é muito difícil, por isso que a gente tira toda semana preenchimento da olheira para reposicionar. E eu praticamente não preencho olheira, porque a grande maioria das olheiras preenchidas não eram para se preencher. Então, assim, me deu naquela época muito conhecimento anatômico e mão para algumas coisas, mas não para fios. Aí eu tive que fazer mais uns 2 cursos de fios. Inclusive, agora fiz mais um. E agora, dia 2 de agosto, a profissional vem no meu consultório para eu treinar mais uma técnica nova da Coreia agora. Então, a gente tem que estar sempre inovando. Você é uma das profissionais que eu conheço e que não cansa de fazer cursos. Eu admiro muito, sabia? Porque eu, por exemplo, eu faço um curso, me sinto preparada para fazer, eu vou procurar um curso quando eu sentir dificuldade em algum aspecto. E você não, você faz um curso, já prepara por outro, já vai atrás do outro, já vai atrás do outro. Essa busca incansável esteve sempre com você ou veio depois do profissional, do empreendedorismo? Não, esteve sempre, porque eu já no colégio público,
Eu queria. Meu sonho era estudar lá no Colégio Estadual do Paraná. Uhum. Você se conheceu, mas Já, assim, já. nossa, eu tinha um sonho ir para lá. E aí, meus pais não falavam que não tinha acesso. E aí, eu ia lá, pegava livros na biblioteca, eu mesmo juntava mesadinha para pagar aula particular com a minha professora, que era vizinha. Então, assim, eu acho que era de mim mesmo isso, sabe? Eu amo estudar. E na dermatologia estética, na cosmetria, na estética, Tem muito o que estudar. hoje precisa se atualizar muito. Porque muda o tempo inteiro. E o que a gente faz fora, eu percebi, assim, coisas que eu aprendo fora, 2, 3 anos depois é que chega aqui. Então, é muito legal fazer os cursos no exterior mesmo, porque você vai estar muito à frente, você vai ter tempo para estudar mais aquilo, para ver se você realmente vai efetuar ou não, se vai valer a pena. Lá tem profissionais do mundo inteiro que te apresentam, né, o como eu faço deles, né, o como eu faço. Não é aquele curso de fim de semana com como que diz, um N de pacientes Modelo e tal. baixo, enfim, que tem aquele achismo e que quer se posicionar daquela forma porque aprendeu a falar bem e tá tudo certo. Né? Tem muita coisa da moda que já foi muito antigo. Endolifting, já usamos muito, né? Agora, o pessoal tem resgatado muita coisa. O pessoal chega, Kelly, o que é Mas isso? isso é uma coisa também da indústria, né? A moda faz isso de resgatar coisas que fizeram sucesso no passado e também existe a moda na indústria farmacêutica, e existe a moda na indústria dermatológica, né? Nos serviços também existe isso de se reinventar, Eu não né? tinha feito essa analogia, mas é verdade. Sim, existe isso de rebuscar aquilo que deu certo ou deu certo parcial e dar uma aprimorada e vender de novo a mesma Isso. ideia, né? Aham, Isso se a é gente for ver verdade, muito em todos os aspectos não do tinha pensado produto. nisso. Tem algumas coisas que vingam, outras que não. Eu sempre peço para os pacientes cuidar e cuidar com a modinha, né? A gente precisa saber e pesar o que vale a pena e ver os riscos daquilo. Porque o novato, ele é ousado. E eu falo que a palavra ignorante talvez é um pouco pesada, mas ignorante é ignorar, né, os fatos ou estar, né, por Não estar falta de consciente. conhecimento, né? Então ele não sabe dos riscos que ele tem e ele vai ousar mais do que aquele que sabe dos riscos que tem. Então, realmente, quando a gente mais estuda, a gente fica um pouco mais Conservador. conservador, menos ousado. Hoje em dia, tanta informação, tanto curso, tanta novidade, que eu acho que vocês têm que ter um feeling interno muito forte na hora de discernir. Essa é uma novidade que se aplica, essa é uma novidade que alguém vai ter que testar e não sou eu que vou testar num paciente meu, por exemplo, sabe? Eu acho que quando você vai pra fora, porque assim, a medicina e a estética, a dermatologia no Brasil é muito avançada. E aqui, a procura pela beleza, a indústria da beleza no Brasil, ela percentualmente, proporcionalmente ao PIB, ela movimenta infinitamente mais do que em países europeus, do que em países de primeiro mundo. Se você for ver uma proporção de PIB e gastos com beleza e estética, o Brasil está disparado na frente de qualquer outra população do mundo. Sim. Uma proporção de quanto eu produzo e quanto eu gasto com beleza, o Brasil é o melhor lugar para se falar em termos de consumo de beleza e procedimento. Mas muitas vezes é um consumo não consciente, é um consumo custe o que custar pela beleza. Daí caímos naquelas histórias dos pacientes que vão em médicos que não são médicos, que injetam produtos que não são injetáveis, que fazem tratamentos que não são reconhecidos, que caem em charlatanismo porque a gente chama de charlatanismo, né? Mas na verdade é aquelas coisas que são enganosas, de injetar uma coisa que não vai cumprir o que prometeu, de até colocar o paciente em risco, né? Eu acho que tem que ter, se a gente for ver, aqui é o melhor lugar para a gente ver volume e coisas acontecendo. Mas em termos de conservadorismo e o paciente com um nível de exigência mais elevado, um preparo mais de analisar casos clinicamente, comprovar resultado, buscar estudo, fora eles ainda conseguem estar na nossa frente. E quando você vai fazer um curso, você vê coisas não só achismo, mas você vê também resultado clínico, né? O grande problema, realmente, o Brasil, o N de estética, ele ganha em várias comparações, mas nós temos um sério problema que é a falta de fiscalização. Então, por Olha. exemplo, o que está na moda hoje? Bumbum. Sim. Bumbum é o auge. Eu fui para Harvard para tentar entender por que o PMMA está voltando com toda a força. Você fala, meu Deus, mas eu me criei com PMMA e não era bom. Eu vi tantos casos de complicação, né? Enfim. Também. Então, eu fui entender a história, né? E o que eu percebi? De todos os casos que eu vi, por exemplo, num dos dias, eles apresentaram para nós 48 casos de complicações. Nenhum era pelo PMMA.
ou era por falta de técnica, excesso de volume ou por ser silicone industrial. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a falta de fiscalização faz com que os produtos cheguem os clandestinos cheguem mais fácil à mão de profissionais não éticos. E aí injetam nas pessoas produtos que não são bons e que vão dar problema, e que vão migrar, e que vão fazer embolia, e que vão dar necrose, e aí fica na culpa, né, da grande maioria dos produtos, enfim, consolidados, já regulares, ou então do procedimento estético, por exemplo. Ao mesmo tempo que está na moda, bumbum, já tem um pouco de histórico. Né? Histórico, porque aí, recentemente, nos últimos 2 meses, nós tivemos 3 casos de pacientes que foram para UTI por produto ruim e técnica ruim, entendeu? O último caso aqui da nossa região era silicone industrial, junto com um monte de óleos, enfim, né? Então, né, não convém a gente citar nomes e tudo mais, mas isso está na mídia. Só você procurar no Instagram, né? Teve agora um recente de Minas ali, se não me engano, da região ali. Toda hora aparece toda hora, tá cada vez mais os órgãos públicos até parece que vão se posicionar quanto a isso, proibições maiores, né? Porque se abriu o leque demais e agora não estão conseguindo segurar. Então, assim, quando eu fui lá para Harvard, eu queria entender, porque eu até hoje não apliquei PMMA, né? E aí, por que que ele está voltando? Pensa bem, Japa. O PMMA de 4ª geração, se você comparar microscopicamente, ele é o que tem partícula mais bonitinha e menos imunogênica, entre outros produtos, bioestimuladores radiais, Sculptra, enfim, inúmeros. É o único menos do que esses? Menos. Nossa, isso... o que tem partícula mais bonitinha, certo? Mas que, se errar a mão, vai dar problema. Tem que colocar no lugar certo. É o único que volumiza e fica. Tá? Então, não é degradado pelo organismo, não é absorvido. Aí, usando ultrassom, né, com 2 médicos, você consegue injetar o produto no lugar certo, pequenas quantidades, de forma que o organismo, né, não rejeite, porque daí ele vai funcionar como uma sindromiase, igual acontece com a prótese de silicone. Se o paciente rejeitar, ele vai... É assim como ele rejeita o silicone, como ele rejeita qualquer outro corpo estranho, entende? Até um DIU, outro procedimento bem mais simples, né? E aí, outra coisa que vai vir futuramente para cá, por exemplo, quem precisa de um queixinho, de uma área zigomática, de uma mandíbula, não vem se colocar 10 ml todo ano. É caro. É caro. E outra, o estímulo imunogênico que você faz para o teu organismo com ácido hialurônico é muito pior. Então, provavelmente, também vai voltar a facial em áreas que você precisa colocar definitivo. Só que para isso tem que ter mão, expertise, entende? Conhecimento de anatomia perfeito, né? Não pode ter nenhuma sombra. Isso, não pode errar. Então, ainda, né, com treinamento importante, eu acredito, isso é uma opinião minha, que também vai voltar com força. Mas eu tenho conversado com profissionais da beleza de vários segmentos, por exemplo, da odontologia, da dermatologia, de cirurgia, né, de cirurgião plástico e tudo mais. E eu tenho escutado muito falar de PMMA de novas gerações, né? Você está falando de 4ª geração, eu já escutei só falar em 2ª geração. Eu vou te falar assim, só porque que eu ainda não comecei a fazer, que eu tenho um monte de paciente que me fala, a doutora começou a fazer, enfim, não. Porque eu ainda quero me estruturar no ultrassom, então eu primeiro vou fazer o curso de ultrassom em São Paulo, comprar um ultrassom, e aí guiado por ultrassom a gente já... Porque eu me convenci realmente que é muito melhor você aplicar 150 ml de cada lado, que é a dose preconizada máxima. Fica realmente, o bumbum do PMMA, ele fica lindo, não tem para bater. Realmente, é real isso. Pode comparar a todos, e é muito melhor do que você ficar injetando, né, 10 ampolas de Sculptra, ou, enfim, é muito estímulo imunogênico. E aí, pouco se fala sobre isso, né? Pouco se fala, mas vai vir. Todo corpo estranho que a gente coloca no organismo causa uma reação da nossa imunidade, né? Por exemplo, você vai colocar um silicone, uma prótese, seja no seio, seja no bumbum, você vai colocar um DIU, você vai colocar um implante hormonal, né? Vai colocar o botox, o preenchedor com ácido hialurônico, o bioestimulador também. Na verdade, esses estímulos que eles causam são estímulos propositais, né, em alguns termos, mas podem também ser rejeitados, né? Claro, e agora tá cada vez mais entrando em evidência o caso da cantora Joelma lá, ela teve uma reação, teve muito produto, né, e ela tá fazendo edema sem retorno. Não, ninguém tá conseguindo conter isso, né? Você olha, ela não é gorda, mas a face está desproporcional, porque o produto ele causa uma reação no organismo que causa uma inflamação intensa o tempo inteiro. Então, tem que começar a tirar aquele produto
o grande problema de tudo isso é que às vezes você tira o produto e o paciente Não não volta? volta. O estímulo está feito como se fosse uma doença reumatológica. Você criou uma inflamação por um estímulo externo. A sindromiase é assim. O paciente que põe prótese de silicone e faz uma sindromiase, por mais que ele faça o explante, você já ouviu falar em Já explante, muito, né? né? Uhum. Então, ele pode ainda continuar tendo a Nossa, sindromiase. não sabia. Eu Infelizmente. achava que quando você tirava o corpo estranho, acabava. Também achava. Descobri recentemente. Nossa, Uma esse era um grande medo. estudiosa aí de sindromiase é uma amiga minha. Eu queria aumentar o tamanho do bumbum, fui atrás para saber quais eram as soluções possíveis. Na época ainda não existia bioestimulador, nada disso, né? Então era ou PMMA, Que era ou péssimo. então, que qualquer estudo na época, levemente um Google, você já descobriu que não servia, ou era o silicone. E daí eu lembro que eu fui para fazer uma consulta, 2 consultas com profissionais diferentes, e daí eu perguntava sobre o índice de rejeição. E todos deixavam claro para mim que existia um índice maior de rejeição quando era uma prótese no bumbum, né, pela região, contaminação, etc e tal. E eu falei, nossa, mas eu quero igual, vou. E era o menor dos riscos, né? Era ou o risco do PMMA ou então da prótese. E daí eu falei, não, vou fazer, e fiz a prótese. Eu lembro que eu me cuidava, assim, extremamente pelo risco da rejeição. E a gente pensa que rejeição são só com grandes cirurgias, né? Por exemplo, silicone, etc. Mas pode acontecer com qualquer mínimo procedimento, por isso que tem que ter muito Os novos estudos preparo, agora têm né? mostrado muita sindromiase, até com ácido hialurônico. Inclusive, ele é um dos que mais causa, né? É que não é tão comum, o percentual não é alto. O organismo, ele iria reagir com alguma outra coisa também. Então, tem que dar uma pesquisada boa em quem você vai injetar, né? Esse paciente... Anamnese, né? Completa, anamnese é como vida. sempre. A gente ainda... Eu fico pensando como que resultados tão extremos poderiam ser evitados com uma boa anamnese, um examezinho básico aí que você pede o beabá quando o paciente vem para consulta já, sabe? Para a primeira consulta. É porque nesses casos, eu acredito, né? Não é nossa prática, eu acredito que eles já marcam direto o procedimento para não ter que pagar consulta, evitar, não Tempo. perder o paciente, para que, se tiver que cobrar consulta, não vai fazer o procedimento, enfim, sabe aquelas coisas? E aí, Práticas comerciais, né? E aí chega já direto pro procedimento, daí já entra naquela coisa, saiu de um lugar, já vai para o outro e acaba fazendo. Mas, assim, eu acredito que os próximos anos a gente vai ter muita surpresa, muita coisa mudando. Já deu para perceber que está se retirando muito produto. Muito, né? o A era excesso, da né? naturalização, né? Então, a gente nunca degradamos tanto ácido hialurônico na vida, nunca usei tanta hialuronidase na vida. Né? Sério? Nas pacientes suas que pediam ou corrigindo procedimentos Não, alheios, ó, assim? vou te ser bem sincera, Japa. Eu tirei produto de paciente minha 2 vezes só. Nesses quase 18 anos aí de injeção, né? A grande maioria das vezes a gente tira produto de outros profissionais e reposiciona, ou às vezes até parte para outro procedimento. Lábio é um que eu tiro quase sempre, né? Ai, gente, eu vejo cada lábio errado, Kelly. É. Aí eu fui numa festa semana passada e, assim, até pessoas leigas, porque eu sou leiga, mas sou muito curiosa, muito interessada, sabe? E eu observo, cuido, vou, sabe? Tipo, e não tem como você não reparar. Por exemplo, nós estamos conversando aqui, tem um microfone entre nós, mas já vi, você vê o contorno, você vê a textura do lábio. Isso. Tem erros crassos. E eu fico, assim, assustada quando às vezes um profissional faz isso numa pessoa que tem visibilidade, que é exposta na mídia, que é tudo, e deixa a pessoa sair na rua com aquilo. Eu falo, gente, ou ele é tão ruim que ele não viu que aquilo ali tá horrível, ou ele é pior ainda, que ele viu e falou, não, ninguém vai ver. Acho que daí os outros são cegos. A gente tem cada erro. Lábio, eu vejo a galera errando muito lábio, sabia? Então, isso que eu tô te falando. Lábio é o que eu mais tiro e olheira. Olheira também? Olheira muito, muito, Não muito. sabia que a galera tava errando Aquela tanto. salsicha que tu nunca reparou que o pessoal tá tudo estufadinho Faz uma aqui. bolsinha? Uhum. Não é só por reação do organismo. A grande maioria é por erro de Posicionamento plano. Erro de plano. Né? Por isso que eu te falo que na época que eu fui lá para os cadáveres, eu lembro que me dava um mal-estar a cânula entrar roçando o osso aqui. E aí a Clara, que é uma expert aqui do Brasil, ela é uma esteta já... eu aprendi fenol com ela em 2006. A Clara aplicava fenol já muito, muito no Brasil. E ela falava, Kelly, aqui mesmo, se você não estiver aqui, você vai errar o plano. Então, você acha que em vivo a gente consegue fazer isso, sair lá profundo raspando o plano? Não, né? Entendeu? E a grande maioria das pessoas faz um curso de fim de semana. Ai, desculpa falar dessa maneira, mas é isso que acontece.
E aí, faz assim, faz assado e vão treinar nas cobaias humanas, né? Ou, enfim, na amiga, na parente, e aí sabe o que acontece? Não pega a mão direito, não tá no plano certo. O correto desses cursos seria ou fazer com ultrassom, então, quem vai ministrar, vai dar um curso desse, olha, vamos ver se você tá no plano certo, agora sim, pegou mão, depois que acertou 3, 5, você tá apto. Mas não é assim, o pessoal também quer ganhar dinheiro com curso, então eles falam, faça assim, se fez ou não fez assim, o problema é do profissional que vai aplicar. Também tem todo um lance, né? Porque como é que você vai chegar no resultado final bom se tem que ter o preparo? Estudo da anatomia, de técnica, de destreza, exato, você né? tá De falando tudo. Pulou uma grande parte Não, ali é que não como querer deveria. construir um prédio começando pela cobertura. Não tem como, né? Disciplina, respiração, mão firme, conhecimento de anatomia, conhecimento de fisiologia, né? Do fármaco também, do produto que você está colocando ali, como que ele Exato. reage em termos de densidade, gravidade, né? Eu já vi uns erros assim que a pessoa não considerou a gravidade na hora de fazer o Não. procedimento, Aham. né? Eu falo, gente, será que foi isso mesmo? E foi. Exatamente. Então, até o erro do plano mesmo, né? Porque o erro do plano é algo que pode acontecer mesmo com quem é muito bom, muito experiente. Uhum. Mas geralmente não acontece. Geralmente acontece com quem não, né? Olha, o que que eu vou te falar? Eu sei que tem profissionais não médicos muito bons na área da estética. Talvez não tão bons quanto a velha guarda, mas vão ficar. Mão, né? Prática e tudo, É, né? eu não sou muito dessa coisa de ser dermato ou não. Eu acho que a gente sendo bom e querendo e estudando para isso, tendo capacitação, eu acho que todo mundo fica bom, né? Uhum. E tem muitos da área mesmo, da dermato, enfim, Que isso é ruim. que tem título e são ruins. É isso aí, como todas as profissões, Uhum. né? Então, a gente não consegue ser bom em tudo. Ou você estuda muito, né? E tá sempre, tem uma boa equipe, profissionais colegas para te ajudar, ou você fica só em uma área, porque não tem como você ser bom em tudo, né? Sim. E ainda mais com as coisas se atualizando tão rapidamente, os estudos também se aprimorando, se aprofundando numa velocidade incrível. Eu acho, inclusive, que esses estudos, esses aprimoramentos, eles até aconteciam, mas a gente não acessava essa informação com a facilidade de hoje em dia, sabia? Sim. Eu acho que o acesso rápido à informação é o que mudou, na verdade, E né? uma coisa que também restringe para nós médicos, nós temos a ética, né? Então nós não podemos divulgar o que acontece. Que daí tem que partir do paciente. Entendeu? Uhum. Então, nós já tratamos complicações bizarras, só aqui em Cascavel. Eu não gostava de atender complicação, até então. Aí, hoje em dia, eu atendo. Porque eu fico pensando, eu tenho pena desse paciente, ele não tem para onde recorrer. O profissional que fez não tem capacidade para tratar. Ou às vezes até o profissional pode ter disposição, mas daí entra uma questão técnica e de confiança. Se a pessoa errou comigo, eu não quero que ela conserte. Pois Eu vou é, em mas outro. aí pensa, quem que quer pegar, desculpa, Aham, a erro bucha. Aham. nenhum profissional, né? Nenhum profissional. E até fica um dessaborzinho, eu acho, né? Você fica com aquela Mas hoje em dia, desconforto. assim, eu acho que quando você tem cada vez mais expertise naquilo. Então, assim, eu já até pego muito paciente com bastante ácido hialurônico fora e tem muita gente que fala que não mexe. Fala, não, eu sei que é o desconforto do paciente. Vamos resolver para você. Eu vou resolver para você. Só que, claro, que não vai sair também tão barato quanto ele quer, né? Porque pensa, eu vou ter que Risco duplo, trabalhar né? exatamente 2 a 3 vezes e ainda me arriscar mais, né? A hialuronidase é um produto que causa anafilaxia. Eu não tenho medo de aplicar, porque eu trabalhei 13 anos em SAMU. Se eu precisar entubar um paciente, eu não tenho medo. Uhum. Se eu precisar chamar uma emergência, eu não tenho medo, né? Eu sei o que fazer. Mas outros profissionais nem gostam de atender por causa disso. E alguns aplicam sem saber aí, que nem sabem o que causa. Enfim. Isso me dá mais medo do que ser feio, do que ficar com um procedimento ruim, sabia? Uma Exato. complicação em cima de outra é algo que a maioria das pessoas não consegue nem imaginar, né? Eu vou te falar que eu já vi coisas nesses últimos 2 anos aí bem ruins para os pacientes. Eu fiquei com pena dos pacientes, alguns. Mas isso eu acho também que tem que ter um alinhamento prévio entre paciente e médico, ou um profissional não médico, mandar a real.
teu rosto é essa, a possibilidade é essa. Ó, vou fazer esse procedimento e esse é o risco. Eu sou especialista sim, tenho tal Mas ninguém experiência. fala dessa forma já. Pois é, isso falta, sabe? E tem outra coisa também. Alguns pacientes, tu já deve ter visto, por exemplo, vem, faz um procedimento contigo, ficou lindo. Vai no outro, coloca alguma coisa por cima. Vai no outro, coloca alguma coisa por cima. Daí vai num profissional não médico, coloca uma coisa por cima. Daí vai juntando um amontoado de coisas. Quando chega lá no. Tipo um telefone sem fio, sabe? Quando chega na última pessoa, chega todo distorcido aquele tratamento, aquele protocolo, aquele. Até um cosmético, até um medicamento mal usado. Por Também. isso da anamnese. A gente precisa saber o que foi feito E o né? paciente se comprometer, né? Saber que tem uma parte. Na aplicação de um preenchedor, numa aplicação de um plano errado, isso não é nada a ver com o paciente. Mas tem muitas coisas que o paciente tem que estar ciente, né? Por exemplo, Tem. um peeling, exposição solar, Eu calor. assim, ó, lá na clínica, porque eu atendo e eu tenho minhas profissionais que atendem. E então, qual que é sempre a linha que a gente usa? É sempre vender a verdade. Porque até então a medicina criou a gente para dizer que a gente não pode vender nada. Você não pode ser mercantilista, você vai ser antiético. Tá, mas eu preciso sobreviver, eu tenho que pagar a minha estrutura aqui, que eu gastei 2 milhões, né? Entende? Então, a gente tem contas a pagar. Eu atendo o paciente, eu faço o melhor para ele. E se ele quiser e for indicado, né, eu vou querer que ele faça comigo, né? Mas eu sempre falo para as minhas meninas, não vendam o que não for fazer efeito, porque Ou verdade não é o absoluta, dinheiro né? que eu quero o paciente para sempre conosco e feliz. Eu não quero ter ele só para esse tratamento, para você dizer que você, eu fiz a venda de um bioestimulador e não era indicado. E aí o paciente vai fazer, não vai fazer efeito e nunca mais volta em ti. Então eu quero os nossos pacientes com a gente felizes, contentes e quando, eu preciso disso, a Kelly deve ter. Eu preciso daquilo, vou falar com a Kelly, vou falar com a equipe da Kelly, entende? Porque a gente quer sempre tá fazendo alguma coisa, né? Sim. A gente tá em mutação, aí, envelhecimento, enfim, então a gente precisa disso, né? Não é para aquele momento só. Eu acho que eu, por exemplo, quando eu procuro você, Kellen, falo, Kellen, ó, eu vim pra fazer, vamos supor aqui, vim pra fazer um bioestimulador no pescoço. Kellen, vim pra fazer um ultraformer, né, um ultrassom micro e macrofocado. E daí você vai ver algumas outras questões. Japa, você tá com uma falhazinha no cabelo. Japa, você tá com um tal sintoma na unha. Japa, tô vendo que teu corpo não tá assim, está ressecado, ou tá tal coisa. Japa, você já reparou que você tá com uma manchinha, por exemplo, não é o meu caso, né, mas você, na clínica deve ver, você tá com uma pré-diabetezinha? Você já notou que você tá com uma sudorese e tal? Tá com, tipo, precisando de um botox ali? Muita coisa. Isso eu acho que por muito tempo a medicina bloqueou, mas não é vender, não é mercantilismo, é solução de problemas que o paciente não sabia que existia. Exato. Por exemplo, um queixo celulítico. Eu sabia que alguma coisa podia melhorar no meu rosto, mas eu não sabia que era isso. Ou, por exemplo, uma bolsinha, ou faltar, ou uma blefaro. Você não sabe que aquilo pode ser feito por ti e tem que ser oferecido. Eu acho que isso não é mercantilismo. Eu fico muito feliz quando, durante um atendimento, alguém me mostra uma solução que eu não conhecia, porque a gente está nessa busca. Um paciente, na maioria das vezes em que te procura no consultório dermatológico, ele quer ser mais bonito, ele quer se sentir melhor com ele mesmo. Não é nem os vender. dois lados, sabe? Como eu já trabalho bastante tempo com estética, eu sei abordar. Então, o paciente me procura por aquilo, eu vou responder, vou tratá-lo e, né, se eu tenho a deixa, eu comento, eu falo, eu vejo a indicação. O que eu vejo é que alguns pacientes, às vezes, eles pensam assim, fui no dermato, só quer me vender botox e preenchimento. Você via muito esse falar das pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, pensa como é que se sente esse teu dermato que te socorre em todas as doenças, que te socorre sempre que você precisa, te ajuda, e aí você vai lá e gasta com outro. Poxa, né? Tem que ser mútuo. Você não vai fazer questão de atender essa pessoa, não é uma emergência. A gente, como médico, pode se negar a atender ou pode não querer mais ter vontade de atender a pessoa. Você sabe que ela está dando outras prioridades na vida, entende? Então, assim, tem que pensar isso. A gente vê muito isso. Não comigo, eu vejo com colegas, tá? Graças a Deus, assim. As tuas pacientes são bem fiéis, né? Que eu tenho essa... Japa, olha só, vem cá. Você veio ver isso, mas, deixa eu te falar. Aqui, por causa das proporções, você teria indicação de um terço inferior. Quando te incomodar, a gente vê isso, tá? Mas a prioridade nossa é aquilo. Eu sempre deixo para ele entender. Igual, às vezes, eu comento de outras possibilidades, os pacientes falam assim, nossa, doutora, eu não quero nem pensar nisso. Não, mas eu quero que você saiba. Sabe por quê?
Porque eu não quero que você vá na internet e vai dizer, eu fui na Kellen e ela nunca me falou disso. Né? Vamos ficar com botox de terço superior, vamos fazer o teu terço inferior? Não, mas olha, existe a possibilidade, porque faz assim, faz assado. Eu não quero que você faça nada que você não tenha com vontade, mas eu quero que você saiba que existe. E quando te incomodar, me procure. Então, eu acho que é a forma de abordar. Isso eu tenho já um traquejo legal com os pacientes. E prática, né? E agora a gente falando sobre paciente, sobre atendimento, eu vou falar pra ti o meu feedback com o paciente que já foi atendido por ti e tudo mais, né? Você tem um aconchego, sabia? Sim. É algo muito feminino, assim, acho que é muito de mãe. E, por exemplo, você não tem nem perto a idade para ser minha mãe, mas é algo, tipo, muito cuidadoso, assim, sabe? De olhar globalmente, de eu ir para fazer uma coisa, você falar, Japinha, olha, analisa isso, como que você tá sentindo tal coisa? Tá, e a menstruação? Ah, e o DIU? Ah, então agora a gente tem que cuidar com isso, tá? Se acontecer tal coisa, volta aqui. Isso chama medicina integrativa. Eu sempre fiz na minha vida, sempre, desde que eu... Talvez pelo meu histórico já, porque a minha personalidade é essa, né? De saber conversar com o paciente. E eu fiz, acho que mais de 10 anos, medicina de família, querendo ou não. Enquanto eu estava fazendo toda essa especialização ali, como eu te contei, Praticando, ou você né? ganha bolsa, ou você paga após, né? Então, eu fui pagando. Tá? Modo hard. Modo hard. Já fiz 6 pós-graduações na vida, né? E eu precisava trabalhar para pagar. Então, assim, eu já tive muito manejo da clínica médica, né? Da medicina de família, do contexto geral, do atendimento de clínica mesmo, né? No sentido literal, né? O integrativo clínico. Isso. E aí, a nutrologia também me traz muito disso. Então, você olha o paciente como global. A medicina integrativa agora está vindo nesse sentido. Até então, os especialistas... eu sou ortopedista. Tá com a dor, é relacionada à minha especialidade, eu resolvo. Não é, eu vou encaminhar para fulano. Ou volta para o clínico. Por que você não pode dar uma olhadinha, né? Um pouquinho mais, entendeu? Para esse paciente. Uma história que me marcou muito uma vez e eu nunca tive preguiça disso. Nunca. Eu sempre falo que caridade não é você ir lá e pagar a cesta básica para o povo. Caridade é você ajudar a pessoa com o que você tem de melhor. Não ter preguiça. Dá um pouquinho a mais do seu tempo. Teve um caso que me marcou muito, que foi um paciente do SUS, que foi consultar por uma dermatite de contato. E aí, né, ele estava no retorno dele já, e eu já estava, no fim, não era uma dermatite de contato, né, era uma psoríase palmo-plantar, e a gente tem que fazer toda a documentação para entrar junto ao governo com medicações especiais. Então, veja bem, isso não é muito simples, leva uns 20 minutos para preencher toda essa documentação. Por que ninguém tinha feito isso nunca antes? Porque dá trabalho preencher toda a documentação, né? E aí, nisso, você tem que fazer uma boa anamnese para triar se esse paciente pode usar a medicação. E aí, eu comecei a conversar com ele, fulano, como é que tá a parte da visão? Tá tudo bem? Preciso entrar com uma medicação? Eu preciso, né, priorizar, vamos ter que marcar uma consulta com o oftalmologista. Essa medicação pode ter impregnação na retina, mas isso só a longo prazo de uso. Acredito que o senhor não vai fazer esse longo prazo. Doutora, minha visão não está boa. Eu fui no clínico 2 vezes e fui para a UPA uma vez. Eu tô tendo dor e a claridade me incomoda. Eu olhei e falei, quando isso? Faz umas 3 semanas. E nisso eu estava mega atrasada, né? Tem ponto, né, pra gente bater, eu era servidora pública aqui do município, e só que aquilo era descarado, um glaucoma na minha frente, né? Eu falei, nossa. Mas o senhor não foi para o oftalmologista? Não, os médicos falaram que não precisava, que tinha que observar. Ok. Aí existe no município uma ficha que chama ficha de priorização. Isso não é um papel que acho em todo que canto, né? Eu tive que fuçar, não tinha no meu computador, fui lá atrás da assistente social, ninguém achava, no fim. Achei a tal da ficha, fiz, caiu no oftalmo no dia seguinte. Porque essa ficha de priorização, dentro da rede, quer dizer que esse paciente precisa de prioridade, mas o médico ele precisa sinalizar, entende? O paciente voltou 2 semanas depois, chorando, dizendo que eu tinha salvado a visão dele, que era um glaucoma, que ele estava perdendo a visão. E aí foi muito bonitinho, muito satisfatório. Você entende que foi 5 minutos que eu perdi ali, e eu fiz a diferença na vida desse paciente, porque ele já estava com glaucoma há 3 semanas. Glaucoma é uma coisa que... Seríssima. Absurda. Entende? Mas assim,
para tudo na vida é assim, você precisa perder um tempo e fazer alguma coisa a mais. Não, peraí, deixa eu ver. O que é isso? Você tá falando que tá caindo cabelo? Ah, doutora, porque a grande maioria chega assim, me dá um remedinho pro cabelo. E a gente tem inúmeros, né, Japa? Toda semana Muitos tem motivos, 5, né? 10 representantes lá apresentando. Não, mas não é assim. Eu preciso examinar, eu preciso conversar contigo. Eu preciso ver se por dentro tá tudo certo, se não tá faltando nutrientes. Então, assim, aí, com um jeitinho, às vezes, eu vou solicitar os exames, a gente vai conversar melhor depois. Não vou te dar o remédio que você me pediu, mas no retorno a gente vai fazer o melhor para você, entende? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu não posso ver isso agora, isso vai caracterizar outra consulta. Mas se coloca um pouquinho no lugar dessa outra. Ela não sabe disso, ela só tá queixando para você de queda de cabelo. Entende? Eu acho que muitas vezes a gente tenta fazer caridade, se a gente fizesse o nosso muito bem Melhor. feito e tudo que É está a ao minha nosso frase, alcance, Japa. já seria mais do que suficiente para a humanidade viver bem melhor, né? O mundo ser um lugar melhor. Porque a gente, às vezes, tenta inventar coisa. Vou fazer tal coisa, vou fazer um evento, vou fazer uma doação, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é isso. Faz o teu bem feito, né? Tem algo bíblico sobre isso, sabia? Tem, é alguma coisa que diz algo assim, quando faça tudo que vier à sua mão, como se tivesse o melhor que você pode fazer, como se estivesse fazendo para Deus. Que isso já é uma verdadeira caridade, fazer bem feito o teu, né? E o universo te devolve, sempre. Devolve sempre, né? Se você colocar a perna para rastejar alguém, lá na frente você vai cair. Se você estender a mão para levantar alguém, lá na frente você vai receber alguma coisa. É incrível, eu sempre falo isso. Nem uso muito a religião, porque às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito quanto a isso, né? Mas eu uso muito a questão energética, de física quântica e, né, do universo mesmo. Mas é muito gratificante. Então, para mim, eu acho que um diferencial era que eu queria muito ser médica e que eu consegui, conquistei e que eu estava sempre feliz onde eu estava. Eu não estava no SAMU para ganhar dinheiro, eu estava porque eu gostava. Eu não estava na rede para ganhar dinheiro, eu estava porque eu gostava de atender os pacientes e gosto. E hoje, né, tem muitas coisas que, né, o pessoal, a minha gestão, enfim, Kellen, você demora demais nas consultas, Kellen isso, Kellen aquilo. Eu falo, gente, não tem como, apaziguem, dê uma melhorada ali na sala de espera, eu atraso bastante, mas eu não tenho como deixar alguma coisa pela metade, eu não consigo. Mas eu acho que quando eu vou pro médico, até tradicionalmente, né? Eu vou preparada para esperar um pouquinho, porque eu prefiro esperar e ser bem atendida do que aquela consulta carimba, tchau, é isso. Eu já fui nessas consultas de 3, 5 minutos, mesmo particular e pagando bem caro, com profissionais famosos. E daí eu fui embora, assim, me sentindo tão vazio. Eu falei, eu não vou seguir esse tratamento. E não segui mesmo. E eu falei, como é que a pessoa me fez um diagnóstico, um negócio em 5 minutos? Eu não vou seguir. Não, eu falei, eu perco o dinheiro do tratamento, mas não vou perder a saúde, e etc. E eu tinha até comprado os remédios já, com receita, com prescrição, tudo. Eu acredito. Fui para casa com aquele monte de remédio, de coisas assim. Eu falei, cara, não é isso que vai resolver meu problema. Não me senti legal. E daí falei, não volto mais. Não volto. Era um profissional famoso, não era atendido pelo meu convênio, paguei particular. Falei, não. É o que eu falo para as minhas meninas, olha, vocês, às vezes vocês não vão... Tem paciente que às vezes fala, desculpa estar incomodando, doutora, eu tô aqui no retorno, já fiz um retorno, sabe? Essa coisa de... Esses dias eu atendi uma dona de clínica de estética, ex-dona de clínica de estética. Eu falei, desculpa, Kellen, eu tô aqui, eu sei que é chato esses retornos, que não entra nada, né? Daí eu olhei para ela e falei assim, não tem problema. Você tem que se sentir bem. E o teu Botox, nem que ele esteja um pontinho faltando, ele precisa estar bem feito. Porque eu quero que você faça Botox comigo para sempre, não só hoje. Entende? Então, ou a outra queixa, independente. Não precisa sempre estar entrando dinheiro, né? Eu acho que as pessoas vivem muito só no dinheiro. Tudo bem, a gente não pode viver na caridade. Na vibração da miséria, concordo. Mas também não só na do dinheiro o tempo inteiro. Material, né? Tem várias perguntas que são clássicas aqui do nosso podcast. Vou fazê-las para você agora. Tá preparada? Vamos lá. Acho que algumas às vezes eu até respondi já, né? Contou, né? Uma delas, se você quiser, a gente já considera respondida. Uma história, um paciente que marcou muito a sua vida, a sua carreira, fez você se sentir tocada por uma graça. Algo que fez você sentir que você estava no lugar certo, fazendo o que era certo, o que Deus te colocou no mundo para fazer. Sinto isso quase toda semana. De verdade, olha, tem tanta história linda, muitos pacientes de estética que eu já descobri muitos câncer de pele, entre outras doenças, já encaminhei para pessoas, fiz cair na mão certa. Essa história que eu te contei foi uma história bem linda, mas assim, por incrível que pareça, talvez toda semana eu esteja exagerando, mas eu me sinto sempre assim.
Sério, Isso é meu propósito. uma energia, um propósito. Não é só fazer aquela ação só para ter o meu retorno, não. Eu preciso ter o retorno da pessoa. E o retorno não é em dinheiro. É um dharma, uma energia positiva. Exato. Tem muito essa ligação energética. Eu falo muito de energia. Tanto que tem, né, os pacientes que a gente ama e tem aqueles que te sugam demais, né? E como diz a minha terapeuta, que eu tenho várias terapeutas que a gente ajuda muito, a gente também se sente sugada, né? Eu faço microfisioterapia, então eu tenho a Maria Salete que me dá apoio, a Daisy Rosa que me dá apoio, e elas sempre falam para mim, Kelly, você pode ajudar as pessoas sem pegar para si, né? Então, assim, ajude sem pegar para ti, né? Nem energia ruim e nem muita... Nada. Nem deixem te sugar. Então, eu preciso aprender também. Que delícia. Não, encontrar o propósito, assim, se localizar no mundo, eu acho que é o melhor combustível para fazer qualquer trabalho, qualquer profissão. E você trabalha bastante, né? Eu passo, às vezes, à noite na frente da tua clínica. Eu trabalho até um pouco mais tarde também, fora do horário comercial. Eu passo, teu carro tá lá. Passa cedo, teu carro tá lá. Aliás, a clínica tá linda, né? A mudança de endereço, a repaginação, reforma, a construção te trouxe, assim, um novo nível. Engraçado que a gente tá encerrando um ciclo, né? Eu devo estar até de olho inchado hoje, porque eu já chorei. E eu lembro que você me falou assim, dia 25, né? Tô te convidando. E aí eu não lembrei que dia 24 seria o meu último atendimento em Corbélia. O último dia da ida lá na clínica. E, coincidentemente, quem estuda aí física quântica e energia sabe que hoje é o fechamento de um portal grande para encerrar ciclos e renovar ciclos. Então, eu estou em mudanças. Nós encerramos os atendimentos em Corbélia para priorizar o que todos os pacientes me falam também, porque eu também recebo conselhos, né? Kelly, trabalha um pouco menos, porque você, né, como é que você dá conta? Você trabalha muito. Então, eu, em 2021, eu saí dos 2 concursos públicos que eu tinha. Eu acompanhei esse processo. Isso. Eu tinha o concurso público aqui de Cascavel de 14 anos e o de Corbélia. E foi uma decisão bem difícil até então, porque eu trabalhava das 7 da manhã às 9, 10 da noite. E eu tinha disposição para isso. Mas aí, tem uma rede de apoio forte em casa, mas eu precisava dar mais atenção em casa e aí veio o segundo filho e não deu. E aí eu saí. Até então, eu tive que aprender a ser gestora, porque eu tinha 2 clínicas, tenho profissionais que atendem maquinário gigantesco, que é o maior maquinário aí da região. E como é que eu monitoro tudo isso? Então, eu tenho que saber gestão. Daí comecei a estudar muito gestão, empresariado, financeiro. Fui para as consultorias, fiz 3 consultorias aqui da região, estou com uma gestão em andamento. Mesmo assim, eu precisava atender menos. E a gestão que me sugeriu fechar a unidade de Corbélia, por logística e empreendedorismo. Otimização do tempo. Exato. 2 horas por semana, 3 horas por semana, mas são 3 horas que eu posso fazer a minha academia, ficar com meus filhos, levar meu filho na escola. Ele ama que eu leve na escola, entende? Eu tô perdendo esse momento. Eu não posso, né? Eu preciso priorizar isso. Então, assim, eu trabalho bastante, mas a gente agora está nessa fase de otimização. Né, de trabalhar menos e trabalhar menos até tarde Smart, também. né? Isso. Porque eles estão crescendo muito rápido e eu não quero perder essa fase. Porque eu sou muito choca como mãe também, Japa. Então... Tua menina tá enorme, né? Nossa, grande já. E aí, quando ela começou a crescer assim, eu falava não. Aí eu comecei a dizer não. Foi uma coisa que a Daisy me ensinou. Eu falei com ela hoje, olha que coincidência. Hoje de manhã, eu tava saindo de casa, uma mensagem dela, eu falei... Aí foi um choque para mim, né? Ela me identificar que eu não sabia dizer não e que eu sofria com isso. E por isso que eu trabalhava muito, sempre até tarde, porque eu estava sempre, né, atendendo ajudando. Demanda. E até o meu psiquiatra também. A primeira coisa que me chocou que ele falou, porque eu tinha muito na cabeça, eu sou de criação católica e a família do André é espírita, e aí depois eu me identifiquei. E aí eu achava que eu tinha que trabalhar no SUS para poder fazer o bem. E aí, depois que eu tive o Francisco, eu tive alguns problemas endocrinológicos, ganhei peso, fui pro psiquiatra para ver, né, se eu estava compulsiva ou não, enfim. E aí ele me falou assim, Kelly, primeira coisa,
tire da cabeça que você precisa trabalhar no SUS para fazer caridade. Você pode fazer bem dentro do teu consultório mesmo recebendo. Afinal de contas, lá você recebe todo mês da prefeitura. Você não está trabalhando de graça. E olha só, eu, médica, né, teoricamente me acho inteligente, né? Eu já falava, gente do céu, como é que eu nunca parei para pensar nisso? Né? Não estou fazendo caridade nenhuma. Estou ganhando meu dinheiro e trabalhando, enfim. E aí, então, realmente, aí que eu cada vez mais falo que você se doando, fazendo o seu melhor, aí que sim você vai fazer o diferencial. Porque aí o universo vai te devolver de alguma forma aquilo, né? E não necessariamente você precisa deixar de cobrar para isso. Porque a gente, igual você falou, você foi lá, pagou caro e teve um péssimo atendimento. Né? Para mim seria, mesmo pagando, seria uma caridade se a pessoa me atendesse bem, me desse atenção, o diagnóstico, que eu me sentisse segura com aquele atendimento. Exatamente. Então, assim, essa relação do dinheiro é muito relativa ou difícil de ser avaliada, né? Tem que construir uma relação com isso, sabia? Eu acho que errar, acertar, ter experiências positivas, negativas, tudo isso é uma construção que você tem que passar. Às vezes, você ver outras pessoas bem próximas, por exemplo, um pai, uma mãe, um marido, uma irmã mais velha, passando por essa construção, ajuda você a construir isso, essa relação com o dinheiro, sem você precisar passar por isso. Mas eu vejo que na maioria dos casos, a pessoa tem que ter uma experiência pessoal e construir essa relação com o dinheiro. Não só uma relação tem aquela relação de comprar sem se vender, construir seus sonhos, comprar, consumir. Eu sou consumista, eu gosto de marca, gosto de viagem, gosto de carro, gosto de tudo. E comprar sem se vender, por exemplo, vender o tempo de estar com um filho, estar com uma família, fazer só aquilo que você sabe fazer, que você domina, fazer só o bem, sabe? Não se associar a pessoas que são egoístas. Então, tem várias maneiras de você construir essa relação, mas a maioria delas passa por você passar por experiências assim, sabia? De você dar uma erradinha e você ser consciente e falar, isso não foi legal, não farei mais. Isso foi legal, vou ampliar essa maneira de lidar com isso, sabe? Mas é uma construção muito pessoal. A gente não pode se arrepender da carreira, dessas coisas assim. Porque tudo faz parte do aprendizado. Não é demagogia dizer que você passa para chegar onde tá. Porque com certeza a gente não chega sem errar e sem reconhecer os erros, né? Tem pessoas que preferem negar um pouco, né? Mas eu acho que talvez seja o ego falando mais alto do que... E toda a criação, isso que tu falou. Vamos à nossa parte mais divertida da entrevista. Aqui nós temos vários assuntos que a gente sorteia para tornar a nossa entrevista um pouco mais dinâmica. Perguntinhas rápidas a respeito de assuntos diversos para a gente conhecer um pouco mais da sua personalidade, das suas opiniões. Manda bala, pode sortear um tema e não fique com vergonha de falar suas opiniões pessoais. Fica tranquila. Moda. Kelly, eu conheço um pouco o seu gosto. Pois é, eu já fui muito, assim, de comprar. Inclusive, né, nem sabia que eu era compulsiva por compras. Quando eu fui pro psiquiatra, me descobri compulsiva por comida e por compras. Foi aí que eu ganhei peso, né? E eu falava, gente, eu comprava muita coisa. E aí, depois, acho que faz uns 6 anos, talvez 8, eu né, comecei a ir para congressos internacionais. E aí... algumas amigas, né, me mostraram, falaram, olha, Kelly, é caro uma bolsa de marca, mas pensa, aonde tu estiver no mundo, essa bolsa, ela é conhecida, e você coloca um vestido preto e tá bem vestida. Você tá na Itália, você tá na França, você tá no Brasil, você tá em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, e essa bolsa vai durar para sempre não digo, mas vai durar muitos anos. E aí você não precisa trazer 5 bolsas na sua mala, você pode trazer uma bolsa. Eu parei para pensar, e aí então hoje eu tinha um estilo mais eclético e de cores e de misturanças e de muita moda. Agora eu tô ficando mais conservadora com as peças clássicas, com as marcas clássicas. Então eu mudei um pouco, né? Eu era muito do excesso. E aí eu ia fazer uma mala já, porque eu não conseguia fazer uma mala, porque eu queria levar 6 bolsas. Porque eu tinha um monte, né? Quero levar tudo, com essa roupa com essa aquela. Agora não, né? A gente começa a mudar os estilos. Então, vai ficando mais leve. Eu gosto mais, hoje, né, gosto mais do estilo mais clássico mesmo. Sobre moda ainda, você falando que sobre compulsão, sobre comprar, sobre comer e tudo mais, mas existem utilidades positivas da compulsão. A compulsão envolve um pouquinho de sofrimento, em alguns momentos, né, consequências e tal. Mas eu acho que isso de você estudar também, não dá pra detestar a sua compulsão, porque essa busca sua incansável também, eu acho que vem um pouco disso, sabia? Meu psiquiatra também falou, porque
eu acho que De eu sou estudar. TDAH e ele diz que não, né? E aí, o hiperfoco, né? O hiperfoco e tem a ver também a compulsão de estudar, de cursos, de estar sempre... Eu não consigo Buscando. estar obsoleta no assunto. Eu fico apavorada. Eu falo, gente, eu não sei isso. Eu já vou atrás de saber. E, enfim, acho que sim, faz parte também. Olhar com outro viés aí de amor porque ela te levou a lugares bons também, essa Pois é, tá compulsãozinha. vendo? É verdade, eu não tinha pensado por esse lado já, bem interessante. Próxima perguntinha. Vamos lá. Viagem. Tem alguma viagem que marcou a sua vida, sua história, ou um sonho que você realizou? Ai, que eu mais gosto é Estados Unidos. Meu sonho ainda é morar lá. Ai, que delícia! Isso, eu e meu marido, a gente amou. Bom, quem não ama, né? Enfim, não sei, pode ser que tenha... Eu gosto. Nossa, acho que eu já fui 14 vezes. Aí eu já... Ultimamente tenho estudado maneiras de morar fora, assim, acho legal, Europa, tudo, né? Agora a gente tá com planos de viajar mais, mas a gente adora Estados Unidos, adora aquela organização, aquela educação do povo. Segurança. E eles não precisam ter muito, né? Se você vê, as casas são todas padrões, não existem casarões, não existe aquela ostentação, porque é tudo aquele padrão, claro que depende do estado, né? Mas Muda muito a cultura dele. Isso, mas se você vê, a grande maioria das casas são todas muito parecidas, né? Tirando Nova York, que é mais prédio, e outras cidades, então eu gosto muito daquela coisa... Sensação de democracia, assim. Isso, mas assim, com segurança e bem-estar para todo mundo. Eu gosto disso. É gostoso, eu gosto dos Estados Unidos também. Adoro. Próxima perguntinha. Fascinação. Que Essa será é que uma eu pergunta. tenho? Essa pergunta tem múltiplos tipos de respostas. Quando a gente pergunta para o pessoal assim, qual você tem uma fascinação? Tem pessoas que falam sobre objetos, sobre tradições, sobre características de personalidade. O que é um assunto que você não consegue não prestar atenção? Algo que te fisga, assim, o olhar, a atenção, o carinho. O que você tem uma fascinação nos outros, na rotina, na vida, assim, de maneira geral? Nossa. Uma paixão? Não precisa ser um hobby, Não, acho algo que assim? fascinação, eu gosto muito de música. Eu sou, talvez fascinada por música, sim. Porque eu falo que eu aprendi a ver televisão há 2 anos, não isso. Eu morava na faculdade aqui com uma amiga que é dermato também em Cianorte, e ninguém tinha TV naquela época. Estudante de ter TV era, né? E aí eu tinha uma TVzinha e aí ela ficava lá na sala, daí eu falava pra ela, Ju, leva pro teu quarto, eu não vejo. A TV empoeirava quando eu morava sozinha, porque eu tinha que lembrar de limpar ela, mas eu tinha um som que eu ganhei de 15 anos, aquele som Sony gigante. Com várias partes. Eu não quis festa, eu quis um som Sony com aquelas caixonas gigantes, porque eu, CD, tinha lançado CD e eu queria ouvir música alto, assim, então eu sou fascinada por música. Até então eu aprendi a ver TV vendo Grey's Anatomy aí faz 2 anos. Ficou apaixonada. Formada em Grey's Anatomy já? Já. Não, graduada? Já. Tem um monte Estou de gente acompanhando já. E faz sentido mesmo o que eles falam, Faz né? tudo. Tirando assim... Será que eu acho que eles devem estudar para fazer o contexto, a narração da história, Gente, eu fiquei apaixonada, sou obcecada. O que eu acho que tem um pouco de exagero ali, talvez a questão do sexo, mas sim, existe um pouco de promiscuidade realmente, né, nos hospitais da vida aí, nas áreas de saúde. Eu falo que, principalmente, é difícil ser médico. Eu falo que se eu fosse casada com um médico, eu ia ser louca. Eu ia querer estar junto com ele o tempo inteiro, porque... Fiscalizando? Vou contar uma pra você, então. Ai. Meu namorado, a gente vai casar agora, tudo, mas ainda somos namorados, né? E o dia que eu descobri a posição que o dentista trabalha, tu sabe? Não. Agora tu vai ter paciente? um infarto junto comigo. Ele, sabe, geralmente as assistentes são mulheres, né? Não é por uma questão de machismo nem nada assim, é porque elas são menores. E, por exemplo, a distância entre o dentista e a assistente é a cabeça do paciente, né? É um espaço físico pequeno. Grudadinho. Eles têm que trabalhar com as perninhas assim, ó. Entrelaçadinho. E encaixadinho. Não sabia disso. Meu namorado falou pra mim. Eu falei, como assim vocês trabalham nessa posição? E daí ele falou assim, sim, é bem encoxadinho. E se a menina for muito grande, fica com o joelho. Você tem que conhecer bem a técnica, né?
E daí eu falei assim, mas Álvaro, como assim? As assistentes no passado, né? Não as que ele tem agora. Nunca deram em cima de você? Daí ele falou, já. O menino que ficou me encoxando e roçando, não sei o quê. Tive que mandar embora. Eu falei, meu Deus do céu. O dentista trabalha encoxado. E pensa, eles trabalham 8, 10 horas por dia, encoxado na assistente. O dia que eu descobri isso, eu quase tive um infarto. Eu imagino. Daí diz ele que não, né? Que não é Mas tanto assim, o assim. que eu mas- acredito, isso o Grey's Anatomy me mostrou muito, né? Porque eu já vi, eu tenho 2 colegas que são casados da mesma sala. Então, assim, era muito aquilo que a série mostrava, né? De relacionamento, de começa com alguns olhares, os plantões, a convivência excessiva no hospital. Acho que isso que é o pior. Sabe? Então, é muito aquilo que o Grey's Anatomy E mostra também rola mesmo. uma admiração. Eu acho que a admiração, a inteligência, a capacidade é o maior fator de sex appeal de uma pessoa. Então. Aham. Eu amaria plenamente uma pessoa feíssima, contanto que eu admirasse, fosse inteligente, tivesse assim, sabe? Isso, então nesse sentido que eu te falo que a série foi real. Eles usaram um pouco de excesso ali, porque o pessoal não pensava em trocar de casais e estavam, né, toda hora, como se o sexo fosse uma dependência extrema. Mas eu acho que sim. Enfim, não sei se é por ter essa reclusão ali dos plantões, do hospital, enfim, existe essa fama, assim, a realidade da frustração. Eu acho lindo aquilo, que quando a gente perde, que realmente o médico, ele fica mal, e a gente, como médico, a gente tinha vergonha de mostrar isso, sabia? Sim, Eu é um lembro tabu, né? eu lembro que quando eu perdi, eu tive 2 crianças que morreram na minha mão. Foram poucas, graças a Deus eu era muito boa, né? E a equipe sempre falava que eu era muito boa no que eu fazia. Mas tem horas que a gente não pode com Deus, né? E aquilo me frustrava demais, me deixava muito mal, 2, 3 semanas. E aí o Grey's Anatomy mostra muito isso. Que quando eles deprimem, talvez lá mostrava mais muito por erro, né? Entende? Mas às vezes não é erro, Nem pra sempre acontecer. era um erro, às vezes era uma coisa que você não tinha, igual na nossa região aqui, a gente não tinha todo o aparato, lá tem tudo. Aqui, às vezes, o paciente morria por não ter aquele suporte, isso te frustrava também, porque parece que é teu, faltou você fazer por ele, não porque você não tinha o material ali, mas faltou você fazer por ele, e aquilo te frustrava, e eles mostram muito essa sensação. Às vezes, não sei se as pessoas acham exagerado, mas é aquilo que a gente se sente mesmo, porque perder alguém É um luto seu, né? é um luto da Quando gente. vem a responsabilidade junto, passa. Ossos do ofício, né? É. Não faz parte. É difícil, mas faz Eu acho parte. que quando trabalha mais com isso, a gente, né, igual eu fiquei 13 anos lá no SAMU, né, começou a ficar mais normal. Mas criança me chocava sempre muito. Sendo mãe ainda, né? Eu acho que foi pior. Próxima perguntinha. Vamos lá. Conversa longa, eu falo bastante, né, Japa? Coração. Me conte. Kelly, como que é a sua relação com o maridão? Ele é arquiteto? Conta um pouco pra nós como é que é esse casamentão aí. A gente é 19 oposto. anos? Não, mais de 20 anos já. Acho que 26 que a gente se conhece, né? E são 17 de casados, 2006. É tempo, hein? A gente eu e o André somos um oposto do outro. Eu gosto de dançar, de correr, de cantar, de ouvir música. E o André gosta de ficar recluso, quietinho no quarto, assistindo TV e série. Ele é discreto, né? Ele é bem low Ele é profile. discreto e eu sou estabanado, extrovertido. Enfim, não sei nem o que te falar. A gente é um oposto do outro. Talvez isso que segura o casamento. Que aí a gente consegue, né? Tentar um meio termo e buscar o equilíbrio. É o que a Daisy também me fala. Né? Quando a gente fala dos defeitos um do outro, ela fala, não adianta, que isso é geral. Todas as psicólogas vão falar para os seus pacientes. Se algum dia né, a mulher querer trocar o marido, ela vai largar daquele para pegar outro igual. Outro igual. Porque os opostos... A não ser que você passe por um processo de cura em ti, né? Daí muda, mas a maioria das vezes a gente troca por outro igual. Mesmo. E aí o que ajudou muito foi entender, né? Eu no começo me frustrava, no começo do casamento tive as crises, sim, porque o André, ele tem muito o seu jeito de ser. Ele gosta de ir pra cama cedo, e eu não, queria ficar até tarde acordada, né? Enfim, daí tinha dificuldade para levantar de manhã, e aí eu queria conversar, e ele não conversava comigo, né? E aí foi que o meu terapeuta falou, ele falou, Kelly, respeite ele não gosta. Deixa ele dormir. No outro dia, ele pode te ajudar também a acordar, e, né, enfim. E aí eu comecei a respeitar essa parte dele e entender
que é dele isso e que ele precisa desse momento. E ele também parou de me criticar, que eu tinha dificuldade de acordar, enfim. E aí me ajudava a acordar e fazia café para mim, ia lá me buscar. Então a gente começou a ser mais companheiro, né? Então foi sempre... Por isso que eu acho que a gente continua junto e se dá bem. Hoje a gente está numa fase boa do casamento. Eu sempre falo que o pós-parto ali com a criança pequena é difícil para o casal, né? A mulher e eu, aconteceu isso comigo. Eu virei muito mãe. Muito mãe. Eu era louca por ser mãe. Eu sou louca. Uma das coisas que mais me satisfaz na vida é ser mãe. E aí eu deixei um pouco O casamento. Né, e ele sentia isso, entende? Então, por exemplo, eu queria ter mais filhos, ele não quer. E até o psiquiatra até comenta, ele fala, ele não quer, porque ele te perde pro filho. Sim. Entende? Então tem tudo isso, né? Toda a questão de um respeitar o outro e de fases do casamento, né? Agora a gente tá numa fase boa. Voltou a ser jovem, né? Sair pra balada. Quero encontrar você numa baladinha. Então, você viu só? Que delícia. É gostoso. Acho que todo relacionamento, mesmo relacionamentos, por exemplo, o meu tem 3 anos, vai passando por altos e baixos, vai passando por uma fase mais junto, uma fase mais de cada um na sua, uma fase mais unida, uma fase mais, né, buscando, assim. Mas uma outra coisa que é muito verdade sobre os relacionamentos é que, assim, as pessoas não terminam quando surge um motivo para terminar. Elas terminam quando quando faltam motivos para estar junto. Se vocês se amam, tem o filho, tem um objetivo, tem tudo, é motivo para estar junto. Você sabe né? que outra coisa que me Porque marcou, motivo para brigar, motivo para não amar tanto, não entender tanto, tem sempre, né? outra coisa que o meu psiquiatra falou que eu achei fantástico, que isso serve para muita gente. Kellen, pra ficar junto, pra namorar, não precisa ser de noite. Porque assim, olha só, o que a mulher passa? Tu vai passar por isso um dia. Tu tem que fazer o nenê dormir, o homem tem que trabalhar, né? Enfim, a gente com pós-parto, algumas não trabalham, outros trabalham menos, né? Então, o que eu faço? Ele me abriu a cabeça o seguinte. Ele falou, veja bem, agora você precisa ficar com o teu filho um pouco e teu marido tem que dormir. Vocês têm outros momentos para namorar. Não precisa ser necessariamente na hora que você vai lá dormir, deitar, entendeu? E isso aconteceu muito, foi muito natural, né? Então, eu tinha meu momento com as crianças, meu momento com ele, meu momento, né, tanto do namoro quanto do sentar tomar café da manhã, a gente aprendeu isso. Porque na minha cabeça, naquela época, eu já achava que a gente tinha que ir lá pro quarto, né? Aquele padrãozinho. E eu não tinha conversa, não tinha nada, mas aí quando eu respeitei ele, deixei ele a seu tempo, a gente aprendeu a ter um tempo do outro, a gente consegue conciliar tudo, né? E aí, outra coisa que ele me falou, ele falou assim, tem casais que se separam porque um não respeita o outro, um só dorme com o quarto muito escuro e a outra só dorme com a TV. Isso é um descaso. Como é que um casal dorme junto desse jeito, entende? Então, eles não precisam estar o tempo inteiro agarradinhos para dizer que estão se gostando ou estão namorando. Você precisa de uma boa noite de sono para você ter um cortisol bom, para você viver bem. Não querer. Então, assim, o dormir não precisa necessariamente estar, né, grudadinho. A evolução, maturidade, né? Enquanto a gente não amadurece, a gente acredita nesses padrões. Isso também me abriu a cabeça, que quando eu olhei, falei, gente, é verdade, eu preciso dormir. E eu preciso também namorar, mas eu preciso dormir, ainda mais uma mãe, né? A gente pensa só em dormir no início. Claro, cansado, né? E também adrenalina, cuidado, preocupação, cansa muito mais do que uma rotina normal sem um filho, né? A mesma quantidade de trabalhada, por exemplo, mas com menos filhos, né? Última perguntinha. Bora lá. Sorteio uma bem legal aí pra gente. Manias. Você tem manias, Kellen? Tenho. Bom, não sei se isso é mania da medicina, eu gosto de conferir tudo sempre, várias vezes, antes de executar. E aí eu me torno um pouco chata, né? Sei lá. Um toquezinho leve, assim? Você colocou isso no lugar... colocaram. Você conferiu? Tal aparelho tá funcionando? Você conferiu? Porque, assim, né, eu acho que tem que tudo ser... Eu acho que talvez daquela época lá dos cursos de, né, que eu falei de emergência, é muito assim, porque não pode falhar. E eu falo que na medicina também não pode falhar. Porque se você falhar, você mata alguém. Então, eu sempre falo, você conferiu isso? Ou alguém te falou? Né? Então, eu tenho essa mania. E mania, não lembro, mas acho que é mais isso. Umas manias ali que eu quero que faça. Mania de querer que faça naquele momento, daquela hora, sabe? O que você pediu. Não deixa pra depois. Eu falo, não deixa pra depois o que você pode fazer antes. Mas aí eu também não tô dentro da pessoa, né? Ela vai executar no tempo dela. E aí eu quero que seja naquele momento
uma certa ansiedade ali, não sei, Imediatismo, né? imediatismo. Sabe que eu gostei do nosso momento aqui? Foi muito bom. Nosso podcast chegando ao fim. Gostou da entrevista? Muito boa. É gostoso poder falar de si mesmo, né? Sem parecer narcisista, aquele momento de chegar e contar a sua história. Eu gostei de conhecer um pouco mais da sua história. Queria ter conhecido ainda mais, sabia? Quero que você volte mais vezes. Porque tua história é muito diferente do que eu imaginava. Com certeza quem vai assistir em casa vai se impressionar, porque foi uma história que deu uma volta, né? Muitos acontecimentos, acontecimentos até históricos, né? As coisas que você ganhou, construiu, formou, ficam como um legado também para outros profissionais que estão vindo, que estão agora, né, até trabalhando às vezes junto contigo. Eu não tinha esse aparato, essa rede de apoio financeiro e de berço, nada. A gente desbravou mesmo. Buscou, né? Buscou. Eu acho que isso também tem muito valor. Às vezes a gente é levado a acreditar que quando vem fácil, quando acontece com muita leveza, muito naturalmente, é isso que é o que conta. Não. Quando a gente busca também, a gente batalha, a gente consegue, a gente constrói. É um carinho diferente por aquilo, né? É, por exemplo, uma vida, uma outra criança, você cuidando, você amando, você zelando. A gente ama, cuida dela, mas quando é teu, você fez, você construiu. Toda a história tem isso, né? E eu gostei de conhecer demais, um pouco mais da sua história. Espero que o pessoal de casa foi também. Bem legal. Vou fazer um convite especial para quem está nos acompanhando aqui no YouTube, no Spotify ou no Instagram. A doutora Kellen tem uma rede super ativa, uma rede social bem ativa, né? No Instagram. E vou deixar aqui nas legendas e tudo mais o @ do perfil da clínica, o @ do perfil da doutora, para que vocês possam ir lá e conhecer um pouco mais dessa profissional maravilhosa, da realidade da clínica, vários procedimentos incríveis que eles fazem por lá, sempre envolvendo bastante tecnologia, né, Kelly? Bastante novidade. E se você se interessar, tá lá para você conhecer um pouco mais a respeito desses atendimentos dermatológicos e vários tipos de tratamentos que elas oferecem por lá. Eu vou te agradecer por aceitar o nosso convite e vir aqui contar um pouco mais sobre a sua vida, Kelly. Parabéns pela tua história linda e pelo trabalho maravilhoso que você faz ainda, né? Obrigada, já. Muita história tá por vir ainda, né? Muita coisa boa. Um abraço, eu espero vocês no próximo episódio do Paciente 45 com mais um convidado. Quem será o nosso próximo convidado? Até lá!